Muitos gaúchos, nessa época, viajam para o litoral e outras localidades. Quais os cuidados com os automóveis devem ser tomados? Nosso convidado está conectado conosco. Estamos recebendo no Consumidor RS com muita alegria, meu amigo, engenheiro Mário Augusto Guglielmi, diretor da San Marino Fiat. Bem-vindo, engenheiro Mário. Olá, Apple, tudo bem? É um grande prazer estar de volta na tua convivência, mesmo que remota, participando desse teu trabalho incrível que fomenta de maneira tão saudável a relação de consumo hoje em dia. Que bom, engenheiro Mário. Alegria minha recebê-lo. Estou vendo que o amigo está com umas marcas no rosto. O que é isso, engenheiro Mário? Eu estou com... Isso aqui é os resquícios da Covid. Não que eu tenha tido Covid, mas depois que eu comecei a usar a máscara, começou a me aparecer alguns problemas de pele aí que estou tendo um problema, estou tendo uma dificuldade muito grande de resolver. Já fui ao médico diversas vezes, vamos ver o que acontece. Meu Deus. É uma reação alérgica aí, eu acho que... Eu experimentei diversos tipos de máscara, mas acho que tem mais a ver com o calor e com o CO2, não sei. Mas está tudo bem, estamos aí, né? Puxa vida, que desagradável, que o amigo melhore logo. Muito obrigado. Não é muito agradável não, mas, enfim, coisas da vida. Tem coisa pior. Claro. Muitos casos de Covid em funcionários da San Marino, engenheiro? Não muitos. Eu diria que, proporcionalmente ao que se ouve por aí, com relação aos grupos que a gente convive, mais ou menos dentro do esperado, aí, nada de excepcional. Um ou outro caso. Aí tivemos um caso, infelizmente, muito triste, de um colega muito querido aqui, nosso contador, que veio a falecer de Covid. Mas, como casos em geral, assim, tivemos alguns aqui, mas nada de excepcional, com exceção desse caso aí, que foi muito triste para nós. Claro. Engenheiro Mário, chega essa época, janeiro, fevereiro, há um êxodo dos gaúchos para o nosso litoral aqui. Alguns vão para o litoral sul, mais distante, lá, praia de Cassino, né? Até me chama a atenção que os carros vão para a beira da praia, na areia, colocam os carros na areia, uma coisa impressionante. Mas diz que tem que ser assim, porque é um litoral, uma faixa de areia muito distante, e que não tem outro lugar, é o costume deles lá. Eu sempre acho uma coisa muito estranha. Aqui quem está em Porto Alegre é muito distante também, mas a gente não vai até a beira da praia. Pois é verdade, é verdade. Mas o movimento para o litoral norte, as praias do litoral norte, Tramandaí, Capão, Xangri-Lá, Torres, aqui mais um pouco perto de mim, Águas Claras, Cidreira, Quintão, é um movimento extraordinário. Aqui na frente da minha casa, na RS 040, fica completamente lotada, chega a parar o trânsito aqui. E na Freeway também, a coisa é muito complicada. A gente está vendo, engenheiro Mário, seguidamente, carros com pane mecânica na beira da estrada. Aqui eu vi, aqui em frente à casa. Uhum. Carro com superaquecimento. Tem casos de automóvel que ficam até sem gasolina, é um descuido do condutor, é lamentável. Isso aí, inclusive, dá multa, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Verdade. Como as pessoas dirigem com o braço para fora do carro. Esse dia eu, gentilmente, olha, cuidado, o braço para fora, isso vai ser... Mas como que isso... Quer dizer que isso agora é multa? Não, é multa há 20 anos, não está no Código Brasileiro de Trânsito. Mas não é questão de multa, não é questão de bom senso. Né? Mas, é verdade, é verdade. Engenheiro Mário, como é que se evita o superaquecimento do motor? Por que isso acontece? Que precauções a pessoa tem que tomar para que não seja surpreendido por um troço desse? É uma coisa horrível. Sabe aquele bafão do motor, o carro morre? É uma situação horrível. Bom, primeiro vamos entender um pouco como é que funciona um motor de combustão interna, né, que é o que equipa a imensa maioria dos veículos hoje em dia, se bem que mesmo os carros elétricos também possuem sistemas de arrefecimento, e depois a gente pode conversar sobre isso. Mas o motor, ele pega uma energia que está guardada dentro do combustível, seja ele diesel, etanol ou gasolina, que é uma energia que está armazenada de uma forma química, e por meio de um processo também químico, que é a queima, né, que é a oxidação, ele gera uma energia em forma de calor. Este calor é transformado em energia mecânica para mover as rodas do veículo, para acionar o ar-condicionado, para carregar a bateria, enfim. Isso, uma pequena parte desse calor, que estava contido naquele combustível, é transformado em trabalho. Agora, a maior parte dessa energia ela é perdida na forma de
calor que não pode ser utilizado. E esse calor tem que ser... qual é que é a palavra mais correta para a gente utilizar? Esse calor ele não pode ficar contido dentro do veículo, ele tem que ser levado para o meio ambiente. Isso aí é feito através de um circuito de refrigeração que tira aquele calor que não foi transformado em trabalho e joga esse calor no meio ambiente. Como é que isso aí funciona? Tem um líquido que circula por dentro do motor, capta esse calor que não foi transformado em trabalho, passa por um processo de refrigeração, que é feito pelo radiador, e transfere esse calor para o meio ambiente. Esse líquido é aquele líquido cor-de-rosa? Ele pode ter diversas cores, né? Ele é muito eclético com relação a cores, mas os casos mais recentes, têm usado um corante cor-de-rosa para identificar um tipo específico de líquido de arrefecimento. No passado, esse líquido era água pura. Com o desenvolvimento dos motores e com a necessidade de se ter uma refrigeração mais eficiente, e também para preservar os componentes internos do motor, em vez de usar somente água, passou-se a usar água misturada com alguns produtos químicos, que, de uma maneira geral, alguns deles, inclusive, eram danosos ao meio ambiente. Por isso, agora, esse cor-de-rosa, que ele é menos danoso ao meio ambiente quando for colocado fora, né? Claro. O que deve ser feito de uma maneira controlada também. Não pode ser descartado de qualquer maneira. Não, ele tem que ser recolhido, inclusive. Entendi. Mas, enfim, voltando então à questão do aquecimento. Se esse circuito, que é composto desse líquido de refrigeração, de uma bomba que faz esse líquido circular pelo radiador e pelas partes internas do motor, e as mangueiras que conectam tudo isso não estiverem em perfeitas condições, a gente vai ter problemas. E tem mais um detalhe, né? Esse circuito ele trabalha com uma pressão mais alta do que a atmosférica. Por que ele trabalha com uma pressão mais alta que a atmosférica? Porque os líquidos, em geral, quando submetidos a uma pressão mais alta, eles precisam de uma temperatura maior para ferver. E se o líquido ferver por algum motivo, ou seja, se a pressão não for elevada o suficiente, ele para de trocar calor com o meio ambiente, e aí a gente vê tem válvulas específicas para aliviar a pressão, a gente vê aquela fumaceira toda. Então, a primeira coisa, o circuito como um todo tem que estar em boas condições, ele tem que estar abastecido com o líquido adequado para que a bomba d'água esteja lubrificada adequadamente, e tem que estar pressurizado. Isso requer manutenção. Esse líquido tem que ser trocado periodicamente, cada montadora especifica ali os seus prazos, claro. Mas, em geral, a gente deve pensar em trocar o líquido de arrefecimento a cada 2 anos, como média geral, e ele deve ser trocado, porque ele perde eficiência com o tempo. Entendi. E também as mangueiras que fazem as conexões desses circuitos todos têm que ser verificadas para ver se elas não estão ressequidas, danificadas ou até mesmo furadas. Então, um detalhe importante e fundamental com relação a circuito de arrefecimento é que, se o nível baixar, a gente não deve simplesmente repor. Aliás, nem deve repor, por exemplo, com água, a não ser em situações emergenciais. Porque claro. Água não é o líquido adequado para aquilo ali. Ela não vai trabalhar. Então, se estiver baixando o nível, ok, vai se repor para não ficar parado no meio da estrada. Mas logo que puder, tem que se dirigir até uma assistência técnica para verificar por que o nível baixou. Claro, claro, entendi. Ele é um circuito fechado e que não faz trocas, a não ser de calor, com o meio ambiente. Então, se baixar o nível, alguma coisa está errada. Se eu tenho que repor... Então, por exemplo, chega no posto de gasolina, o frentista, vamos dar uma olhada no capô aí, o líquido está baixo, vamos botar. Não ponha. Primeiro porque, quer dizer, a não ser que você esteja numa iminência de ficar parado no meio da estrada, sim. O fato de repor algum líquido ali para dentro não significa que ele está repondo o líquido indicado pelo fabricante, esse é o primeiro ponto, o que pode causar problemas a médio prazo. Claro. Segundo, se baixou o nível, tem alguma coisa errada, alguma coisa muito errada. Pois é. Então, para a gente não ter esse tipo de problema, é fundamental, antes de fazer uma viagem, ou
pelo menos periodicamente, se fazer uma revisão, entre outras coisas, no sistema de arrefecimento. Claro, entendi. A gente acha que, olha só, botar gasolina todo mundo sabe. E é a maior despesa que se tem num veículo é de longe o combustível, de longe. Qualquer outra despesa é muito pequena do que o que se gasta com combustível. E mais Claro. ainda, né, uma despesa bem feita de manutenção vai fazer com que, com certeza, eu tenha redução de consumo. Agora, de uma maneira geral, o que a gente tem que cuidar, assim, vamos partir do princípio que o carro é novo, tem 1, 2 anos, não deve ter nenhum problema, mas mesmo assim, antes de sair de viagem, tem algumas coisas que são fundamentais que a gente deve fazer. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é calibrar os pneus, de acordo com o especificado pelo fabricante, para aquela carga que eu estou colocando. Porque isso aí vai significar segurança, em primeiro lugar, e segundo, economia. Um pneu descalibrado aumenta consideravelmente o consumo de combustível. Opa. Segundo lugar, verificar o estado geral dos pneus, né? Se eles estão em condições de trafegar numa rodovia onde a geração de calor do atrito do pneu com o solo é muito grande. Com isso, a gente corre o risco desse pneu, se estiver com algum problema, vir a explodir. Claro. Principalmente se for pneu com câmara. Então, esses cuidados são fundamentais. Olhar os pneus, o estado geral dos pneus, ver se eles têm condições de trafegar numa rodovia, ver se o talão não tem nenhuma marca, ou seja, lateral do pneu não tem nenhuma trinca. Se tiver uma trinca ali, não tem conserto, tem que trocar. Ver se a banda de rodagem está com a profundidade adequada. Os pneus têm uma marcação própria para indicar quando está na hora de trocar. Chama TWI, que é uma sigla em inglês que significa ponto de desgaste do pneu, ou indicador de desgaste. É fácil de se ver. Quem não sabe pode perguntar numa borracharia como é que eu vejo o TWI, ou pode passar aqui na San Marino, pode pedir para falar comigo, teria o maior prazer em mostrar como é que se verifica o TWI. Claro. Então, esses cuidados são fundamentais. Depois disso, o que a gente tem que ver? Se os freios estão em condições. Os freios são... Se tudo correr bem, tu nem vai usar freio. Né? Pois é. É onde tu menos usa freio, na verdade, é na estrada. Claro. Mas se tu precisar, ele tem que estar ok, ele tem que funcionar. Então, calibragem dos pneus. Verificação do... E o importante da calibragem também, calibrar os pneus, o pneu frio. Porque depois, com o calor, ele vai aumentar a pressão. Então, se tu for calibrar com o pneu já quente, depois que tu parar, ele vai murchar. E daí não faz sentido. Né? Então, esses cuidados aí básicos para uma viagem, né? Com questão de segurança, conforto e economia. Freios, calibragem dos pneus, verificar se dentro do reservatório ali de limpador do para-brisa tem água lá dentro, né? De preferência com um detergente adequado, porque pode ser que chova, pode ser que tenha barro, e isso aí vai fazer falta. E uma revisada no sistema de arrefecimento, se o carro tiver já mais do que 20 ou 30 mil quilômetros e não tiver feito uma manutenção, uma revisão recentemente. Nas oficinas, né, e nas concessionárias em particular, existem alguns equipamentos em que eu pressurizo o sistema pneumaticamente, e com isso eu consigo detectar se tem algum vazamento e onde é esse vazamento. Se tem o vazamento. Então fica muito mais fácil da gente chegar a uma conclusão do que está acontecendo e corrigir se for necessário. E o combustível, Germano? Gasolina comum ou aditivada? Nos últimos dias, agora, semanas aqui, em Porto Alegre, em todo o estado do Rio Grande do Sul, o preço da gasolina comum e aditivada está praticamente o mesmo. Qual das duas se deve usar, Germário? Sempre usar gasolina aditivada. Aditivada. Isso aí vai representar, a médio prazo, uma economia, porque é extremamente raro ter que se fazer uma limpeza do sistema de injeção se o veículo sempre rodou com combustível aditivado. O aditivo, na verdade, é um detergente, é um limpador, e é para isso que ele serve. E é uma quantidade muito pequena, mínima, mas que
sendo usada ao longo de toda a vida do veículo, promove não a limpeza, mas não deixa acumular sujeira no sistema de injeção. Agora, os carros mais novos estão vindo com injeção direta de combustível que trabalha com uma pressão elevadíssima. Mais importante ainda, se usar combustível aditivado, que eu chamaria como combustível com detergente, que é isso que é. Então, sempre que possível, utilize combustível aditivado. E mais importante que isso, num posto de confiança. É verdade. É verdade. Procure, não vá no mais barato. Não, isso. Eu não estou querendo dizer com isso que se deva ir no mais caro, não. Deve-se procurar realmente, mas vá num posto de confiança, um posto... Eu procuro abastecer sempre no mesmo lugar. Para viagem para a praia, tu provavelmente não vai precisar abastecer na praia. Se tu encher o tanque aqui, tu vai e volta. Sim. Então, abasteça num posto de confiança. Só uma pequena observação, a minha imagem aqui está travada. Eu não sei como é que está aí para vocês. Não, aqui para nós está excelente. Então, tá Thiago, como é que está aí, Thiago? Oi, Thiago, como é que está a imagem do engenheiro Mário, Thiago? Está perfeita. Está perfeita, para mim também. Travou, mas ok, está ótimo. Perfeito. Deixa eu lhe comentar uma coisa, engenheiro Mário. Um dos apoiadores do Consumidor RS, desde o meio do ano passado, é a Rodóio, lá de Caxias do Sul. E eles lançaram uma nova gasolina, Dura Mais. E eu tenho abastecido na Ipiranga só com essa Dura Mais. Eu estou gastando 10% menos. Ela tem um detergente específico dos Estados Unidos. Eu estou encantado. Realmente, o combustível, olha, o carro anda com motor muito sereninho, espetacular. Quer dizer que entre gasolina comum e aditivada, sempre aditivada, engenheiro Mário. Sempre aditivada. Existe uma montadora aí em particular que recomenda no seu manual a utilização de... Não exatamente gasolina não aditivada, mas eles recomendam simplesmente gasolina. Eles não enfatizam a questão da aditivação. Mas isso é uma questão, uma precaução que eles tomam, porque a gasolina do Brasil ela tem uma variação sazonal e regional muito grande. Isso. Então, eles, para se precaver, eles recomendam, não enfatizam a questão do detergente, né? Claro. Mas mesmo assim, eu posso garantir que o detergente, a gasolina aditivada, é muito superior à gasolina comum. Estou indo para a praia. Posso ir com o ar-condicionado ligado o tempo todo? Perdão? Não ouvi? Estou indo para a praia, para o litoral norte, para Torres. Posso ir com o ar-condicionado do carro ligado o tempo todo? Não vejo nenhuma razão para que isso não aconteça. É para isso que ele está ali, né? Aliás, uma dica aqui, né? Se eventualmente, vamos imaginar que o ar-condicionado esteja desligado porque ou não está tão quente ou quer economizar combustível, o ar-condicionado aumenta um pouquinho, mas muito pouco o consumo. Se a temperatura do motor começar a subir, uma boa opção é ligar o ar-condicionado. Eu vou explicar por quê. Por quê? Pelo menos, é uma maneira, pelo menos, de chegar até um local onde eu possa ser atendido, né? Não é uma solução definitiva, mas pode ajudar. Claro. É o seguinte, quando eu aciono o ar-condicionado, a unidade condensadora do ar-condicionado fica lá junto ao radiador do veículo. E se eu aciono o ar-condicionado, automaticamente o ventilador que tem ali atrás do radiador entra na velocidade máxima para poder tirar também aquele calor adicional do condensador do ar-condicionado. Então, com isso, eu consigo baixar um pouco a temperatura do veículo, usando o ventilador que entrou em operação por causa do ar-condicionado. Que interessante, quer dizer, vai baixar a temperatura do motor. Vamos voltar àquela hipótese, né? Eu estou com o ar-condicionado desligado, a temperatura começou a subir por algum motivo. E normalmente na estrada, o ventilador não entra, porque o próprio ar forçado da velocidade do carro faz com que a temperatura esteja em uma condição tal que o ventilador não entra. Mas digamos que eu queira forçar a entrada do ventilador, ligando o ar-condicionado, isso vai acontecer e pode ajudar a arrefecer um pouco o aumento de temperatura do carro. Excelente, muito obrigado pelas dicas, engenheiro Mário. Chega verão, esse êxodo da gauchada para o litoral é uma coisa impressionante. Mas fazem bem, porque o calor em Porto Alegre está muito difícil. Porto Alegre é grande, Porto Alegre está um calorão danado. Engenheiro Mário, suas considerações finais. Estamos, infelizmente, chegando ao final da nossa entrevista. Por mim, ficava mais uma meia hora aqui.
Deixa eu fazer mais uma pergunta rapidinha. Fui à praia, voltei com o carro muito sujo. Vou mandar lavar. Devo lavar o motor também? Não. Lavar o motor é uma operação bastante delicada. E ela tem que ser feita por quem realmente sabe o que está fazendo. Ok. E é sempre bom evitar lavar o motor. Tá bem. Não que não seja necessário, eventualmente até vai com um lugar com muito barro, mas eu tomaria muito cuidado em tomar essa decisão. Aliás, deixa eu fazer uma pequena observação, aproveitar aqui essa tua pergunta, porque ela também enfoca um outro detalhe dessas questões de oficina ou de pós-venda. Para nós, de concessionária, a gente chama de pós-venda, mas é oficina como um todo, né? Existe aquele sentimento universal e que tem seus fundamentos de que serviço de concessionária é mais caro. Sim, Isso. Em geral, não é uma verdade absoluta, mas claro. numa quantidade significativa de procedimentos, o serviço realizado numa concessionária é mais caro, por uma série imensa de razões. Uma concessionária é fiscalizada pelo CREA, porque o CREA quer que a concessionária tenha um responsável técnico. Pelo meio ambiente, porque o meio ambiente não vai ir numa oficininha ali de fundo de quintal, não vai conseguir nada. Muito forte pelo meio ambiente. Pelos órgãos responsáveis pela fiscalização tributária de todos os níveis, intensamente fiscalizado. Portanto, ela tem que estar absolutamente em dia com uma série de exigências que tem um custo. Seja a uniformização, mais as exigências da própria montadora, começando pela uniformização física e de procedimentos dos seus colaboradores, pelos tipos de equipamentos que a gente é obrigado a comprar para atender adequadamente o veículo. Às vezes, vou te dar um exemplo assim, às vezes a gente é obrigado a comprar uma determinada ferramenta que a gente nunca vai usar, mas que tem que estar lá, e que custa muito caro. Então, existe esse sentimento real de que serviço em concessionária é mais caro. Apesar de, em alguns procedimentos, a concessionária ser mais barata. Mas eu estou tentando explicar por que isso acontece. Agora vamos ver qual é o lado bom dessa história toda. Eu tenho a quem recorrer em caso de garantia. Claro. Tá? Eu tenho, e essa garantia é válida em todas as concessionárias da marca no país inteiro. E mais importante de tudo, as pessoas sempre reclamam, não vou levar em concessionária, vou levar no... Tem excelentes mecânicos por aí, sem dúvida nenhuma, mas é difícil para esse pessoal acompanhar a evolução tecnológica que é violenta. Para nós é difícil. A cada dia, literalmente, a cada dia a gente tem novas ferramentas, novos procedimentos, porque os carros estão cada vez mais sofisticados. É verdade. Mas ainda, cada vez para fazer menos coisas. E o que eu preciso fazer é uma manutenção preventiva adequada para evitar problemas, que é a mais barata que tem. E o paradoxo dessa história toda é quando você vai vender ou comprar um carro seminovo, a pessoa quer ver, fez todas as revisões na concessionária? Exatamente. Então todo mundo reclama do preço, eu disse que é verdade. Mas todo mundo quer saber se tu fez as revisões na concessionária. Exatamente. Então, na concessionária você tem possibilidade de parcelar o pagamento. Isso. Você tem condições de conversar com alguém para lhe dar as informações mais adequadas. Isso não impede que você não discuta com essa pessoa. Não, mas isso eu quero fazer, isso eu não quero. Mas a pessoa que está lá, pelo menos esse sempre foi o meu procedimento. Olha, isso aqui é muito importante de fazer. Isso aqui eu acho que é bom fazer. Isso aqui tu faz se quiser. Tá bem. E esse tipo de discernimento a gente tem que desenvolver, porque o veículo faz parte da nossa vida de uma forma muito verdade. Vamos cuidar bem desse eletrodoméstico mais caro que a gente compra na vida. É verdade. Engenheiro Mário, muito obrigado pela participação conosco. Um feliz ano novo, um abraço carinhoso, recomendações ao vice-presidente Paulo Siqueira, ao presidente Pedro Zaluz, querido amigo. Fiquem com Deus aí, um bom ano para São Marino, engenheiro Mário. Para todos nós, tudo de bom. Tudo de bom, um abraço, querido. Obrigado.